Então, vamos seguir nesse tutorial, como combinei com vocês, da carreira 15 em diante. Lembrando que, se você chegou aqui, parou nesse tutorial, não tá sabendo do que eu tô falando, essa é a série Azulejo Português em Mosaico Crochê. Já tivemos o primeiro azulejo, estamos executando o segundo azulejo. Então, as primeiras carreiras estão nas lives e nos vídeos antes desse que você tá vendo. Vou colocar na descrição desse vídeo todos os links de todos os episódios da série. Já disponibilizei o gráfico do azulejo 1, do azulejo 2, mas no final desse tutorial vou colocar de novo os gráficos para você poder printar a tela e reproduzir aí no seu papel quadriculado. Fizemos na live até a carreira 14 e agora a gente vai fazer a interpretação da 15 para seguir na execução. Então, a gente aqui na carreira 15 volta a trabalhar com a cor 1. Lembra a legenda? Vai ser sempre ponto alto quando a gente tiver 2 quadrados pintados de amarelo, porque a cor 1 é o amarelo, definido aqui por mim. Então, a gente foca, a gente olha para a carreira 15 e compõe o ponto com o que está na carreira 14. Como assim compõe o ponto? Vamos lá. Eu vou na 15, só vou olhar para onde tem quadrado amarelo. Cheguei, identifiquei o quadrado amarelo, olho o que tem embaixo. O que tem embaixo é outro quadrado amarelo, então isso aqui compõe um ponto alto. Sigo olhando só na 15. Achei outro quadrado amarelo. O que tem embaixo, outro quadrado amarelo, então ponto alto e ponto alto. Sigo olhando aqui. Só paro quando tem quadrado amarelo. Por quê? Porque essa carreira é a carreira da cor 1, que é o amarelo. Continuo olhando e paro o meu olhar onde tem um quadrado amarelo e componho o ponto. Por que que é ponto alto? Porque o quadrado de baixo também é amarelo. Vou ajustar a luz porque eu tô vendo que tá dando sombra aí para vocês. Só um minuto. Então, já marquei os meus pontos altos, o restante todo da carreira é ponto baixo. Vamos fazer o ponto de borda. Ponto de borda inicial, 2 laçadas do ponto. E a gente vem com a cor 1. Puxa aqui a laçada. Junta o fio pequeno com o fio grande. Puxa os dois pela laçada. Solta o fio pequeno. Volta aqui no mesmo lugar e puxa o fio do novelo para fechar o ponto baixo. E agora a gente vai executar um baixo, um alto, 2 baixos. Eu aproveito esse primeiro baixo e já arremato esse fio. E os pontos baixos são sempre pegando na laçadinha de trás. Então, fiz o primeiro baixo. Agora, pelo gráfico, é um alto. O alto a gente pega na laçada livre da mesma cor que a gente está trabalhando. Então, um alto. Agora, a gente vai fazer 2 baixos. Como é que eu sei? Como é que eu sei que é nesse espaço aqui? Porque, olha só, aqui eu tenho 2 laçadas livres, estão vendo? Usei uma laçada livre para esse ponto alto, a outra laçada gêmea, que eu sempre comento, cada ponto baixo tem uma laçada gêmea, é essa aqui. E cada ponto alto tem um ponto baixo gêmeo aqui atrás. Então, fiz aqui um baixo primeiro e agora outro baixo pelo gráfico. Agora eu vou fazer 3 altos. 1, 2, 3. E agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto alto. De novo, como é que eu sei que é nessa laçada que eu peguei aqui? Porque olha só, cada ponto baixo tem que ter a sua laçada gêmea. Então, estão vendo que
esses 2 pontos baixos são equivalentes a essas 2 laçadas gêmeas aqui. Então, o ponto alto tem que ser nessa laçada central. Com o tempo e com a prática, vocês vão tendo essa visão mais apurada. 5 baixos. Eu já nem olho o gráfico agora, porque eu sei que é espelhado. Tudo que eu fiz daqui até aqui, eu agora vou espelhar daqui para lá. Então, vou seguir e vou fazer o final dessa carreira, espelhando o que eu já fiz na primeira parte, na primeira banda do gráfico. 2 baixos. E um alto. Um baixo. E finalizei. E corta. Finalizamos aqui a 5ª carreira, vamos para a 16ª. A 15ª, finalizamos, desculpa, a 15ª. Vamos para a 16ª. Sobe a régua e sobe a régua. Eu já faço sem a régua, mas mesmo você dominando a técnica, a régua faz com que seu cérebro foque somente nessas 2 carreiras que você precisa. Isso dá uma tranquilidade na sua visualização. Por incrível que pareça, mesmo quando você já tem uma experiência, quando você só olha para aquela ali, a chance... Quando você só olha para essas 2 carreiras que a gente tem que olhar, as chances de você errar são menores. Então, na carreira 16, o meu foco agora são os quadrados que não estão pintados. Então, vai ser sempre ponto alto quando eu tiver 2 quadrados sem pintar. Então, eu olho na 16, toda vez que eu encontro um quadrado sem pintar, eu olho para o quadrado imediatamente abaixo para compor o ponto. E aqui a gente tem um ponto alto. O que é quadrado amarelo eu nem preciso olhar, já sei que é ponto baixo. Sigo olhando na 16 e quando eu vejo um quadrado sem pintar, eu olho o que tem embaixo. Se for também sem pintar, eu já componho o símbolo, já coloco o símbolo do ponto alto. O que é quadrado amarelo? Agora na 16 eu nem olho, porque se eu estou na carreira da minha cor 2, que é sem pintar, o que é quadrado amarelo não tem importância para mim agora. Eu sei que eles vão ser pontos baixos. Então, vamos fazer mais uma vez o ponto de borda. Se você tá com dúvida ainda, você volta o vídeo, ou nesse ou em outros, sempre eu faço um pouco. Algumas carreiras eu faço bem devagar o ponto de borda, em outras eu vou acelerando o processo, porque senão fica muito longo o vídeo, fica chato para quem já tá aí com um pouquinho mais de compreensão de como faz essa parte. Soltei o fio pequeno, voltei, peguei e agora eu finalizei meu ponto de borda. Eu vou fazer um alto, um baixo e um alto. Lacei, laçada livre, da mesma cor que eu estou trabalhando, que é a cor 2. Essa laçada primeira, ela dá mais um pouquinho de trabalho. Peguei ela toda, deixa eu enxergar bem, viu, gente? Pronto. Laçada livre, um alto, um baixo e um alto. Agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer agora um alto. Três baixos e um alto. Eu sei que a cor escura não é o ideal, mas eu já estava desenvolvendo o projeto com essa cor e decidi continuar com essa cor para ganhar tempo. Sei que dificulta um pouco a visualização da cor escura, mas com um pouco de boa vontade vocês vão conseguindo entender, compreendendo o que eu estou falando, e aí dá para entender o que é que eu estou fazendo mesmo quando eu estou com a cor mais escura. 2, 4, 5, 6, porque ó,
2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Um alto, um baixo e um alto. E aqui eu fecho o ponto de borda final, relembrando, ele é um ponto baixo centrado. Ele não é ponto baixo normal na cabeça do ponto. Precisa ser centrado, sim, para que evite que você confunda esse último ponto como um ponto do gráfico e acabe fazendo errado. Então, finalizamos aqui a 16ª carreira. Agora, a gente sobe aqui, ó, para a carreira 17 e sobe de novo a nossa régua de baixo. E aí, a gente volta a trabalhar na carreira 17 com a nossa cor 1. E aí, quando a gente tá com a cor 1, o foco da gente é aonde? Nos quadrados que são amarelos. Então, a gente vai olhar sempre para os quadrados amarelos da carreira 17 e compor o ponto com o que tá na carreira 16. Então, vamos lá. Tô aqui, ó, achei um quadrado amarelo, embaixo também amarelo, ponto alto. O que é branco a gente pula, porque sabe que vai ser ponto baixo. Então, vou marcando aonde eu tenho quadrados amarelos, um em cima do outro. A sombra aparece aqui, mas é só enquanto eu tô marcando o gráfico. Esse gráfico marcado, eu vou colocar no final do tutorial, junto com o gráfico do azulejo 1. Essa marcação, observem, elas servem como uma cola, como uma pesca para você que está iniciando na técnica do mosaico e que em algum momento tem dúvida se você fez certo ou não aquele ponto alto naquela carreira. Então, você vai ter sempre a marcação na carreira de onde vai ser ponto alto. Então, eu boto isso lá no final do tutorial disponível para vocês. Vamos agora, eu vou fazer o ponto de borda e volto para a gente já começar a carreira 17. Então, vamos lá, já tô com meu ponto de borda e agora eu vou fazer um baixo, um alto, um baixo. Sempre no baixo eu aproveito e já prendo um pouquinho o fio pequeno. E observem que o baixo eu sempre pego na laçada de trás e o alto na laçada da frente, da mesma cor que eu estou fazendo. Um baixo, um alto e um baixo. Já arrematei esse fio, depois é só cortar. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 4 altos. Um, 2, 3, 4 altos. E agora, um baixo e 2 altos. 1, 2. E agora a gente vai fazer 1, 2 baixos, um alto, 2 baixos. 2 baixos, um alto, 2 baixos, 2 altos. Aí já tô fazendo o espelhado da primeira banda. Então, você vai fazer tudo que você fez daqui até aqui, só que voltando. Agora, já tô aqui até com o meu ponto de borda inicial da próxima carreira, carreira 18. A gente vai voltar a trabalhar com a cor 2 e o foco é sempre nos quadrados que não estão pintados. Então, a gente já marca sempre aonde tiverem 2 quadrados sem pintar, a gente já marca os pontos altos. Os demais serão todos pontos baixos. Então, aqui a gente já começa com um ponto alto. Um baixo. Outro alto. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baixos. Por que que esse ponto aqui também não é alto, Joana? Porque ele tem um sem pintar
mas o embaixo dele é pintado. Então, um sem pintar com o embaixo dele pintado é ponto baixo. Então, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, um alto, um baixo e um alto. Um alto, um baixo e um alto. E sigo repetindo o que eu fiz nessa primeira banda até o final. Olha aí como terminamos a 18ª carreira, estamos assim. Subimos a nossa régua e subimos a nossa régua. E agora a gente vai voltar a olhar para os quadrados que estão de que cor? O amarelo. Então, vai ser sempre ponto alto quando a gente tiver 2 quadrados pintados de amarelo, um em cima do outro. Vamos lá, executar. A gente começa aqui com um baixo, um alto e 2 baixos. Um baixo. Um alto. Vocês viram que eu já vou aproveitando e 2 baixos. Eu sempre que posso vou aproveitando para arrematar o fio pequeno, porque eu acho chato depois arrematar, ter o trabalho de arrematar eles. Agora, um alto, 2 baixos. Aqui já tá suficiente, eu tiro ele do caminho. Um alto, 2 baixos. Então, agora, 4 altos. 1, 2, 3, 4. Como é que eu sei que era nessa laçada aqui? Porque cada ponto baixo tem que ter a sua laçada gêmea. Então, eu tenho que permanecer, eu tenho que manter livres as laçadas. Estão vendo? E atrás, cada ponto alto tem o seu gêmeo. Dessa forma, você garante que sua peça vai ficar certa, com a mesma quantidade de pontos durante todo o trabalho. Agora, a gente vai fazer um baixo, um alto. E a gente só faz agora reproduzir tudo que a gente já fez nesse primeiro trecho. Daqui pra cá e o ponto de borda final. Chegamos na carreira 20. Voltamos a trabalhar com a cor 2. Olha como está ficando o meu trabalho. Agora a gente vai marcar a carreira 20, depois executar. Na carreira 20, a gente volta a trabalhar com a cor 1. Pinte sempre a lateral com a cor que você vai trabalhar. Isso ajuda você também a evitar o erro. Então, agora o foco são sempre os quadrados que não estão pintados. Então, a gente vai ter ponto alto aqui, aqui, aqui e aqui. Os demais serão todos pontos baixos. Então, vamos executar. Um alto. E vamos fazer agora uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10 baixos.
10. E agora, um alto e um baixo. E o que que a gente vai fazer agora? Vai repetir desse baixo para cá, voltando. Então, depois do baixo, a gente tem um alto. Então, aqui é um alto. Depois do alto, a gente tem 10 baixos. Então, aqui vem 10 baixos. Depois vem um alto e o ponto de borda. E assim a gente finaliza a 20ª carreira do nosso gráfico. Finalizamos a 20ª carreira dessa forma. Vamos agora subir nossa régua para a carreira 21 e a de baixo também. Na carreira 21, a gente volta a trabalhar com a nossa cor 1, que é o amarelo aqui no gráfico, e será sempre ponto alto quando a gente encontrar 2 quadrados pintados de amarelo. O clique do gráfico, eu chamo de clique do mosaico, vai acontecer, se não aconteceu com você ainda, vai acontecer no momento certo. É justamente o entendimento de quando é ponto alto e quando é ponto baixo, que eu chamo de o clique do mosaico. Então, eu tenho muitas alunas, mesmo as que são de cursos e de peças gratuitas, independente disso, eu trato todas da mesma maneira, lógico. Muitas me falam, Joana, aconteceu o clique, deu o clique. É justamente esse entendimento quando que é ponto alto e quando é que é ponto baixo. Por isso que cada carreira eu vou repetindo de novo a legenda, vou repetindo a forma de você interpretar o gráfico para que esse clique chegue para você também. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3 baixos. E eu vou aproveitar e já vou arrematar esse fio. E agora, um alto e 2 baixos. E 4 altos. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 baixos. E vou repetir o que eu já fiz até aqui. Reproduzir essa primeira parte. E lembrando que o ponto de borda final é um ponto de borda centrado, é um ponto baixo centrado, desculpa. Terminei, olha aí como estamos, já pertinho do final. Subo para minha carreira 22 e subo minha régua de baixo. E agora o foco da gente são os quadrados que estão sem pintar. E aí vai ser ponto alto sempre que eu tiver 2 quadrados sem pintar, um em cima do outro. Você pode também ir anotando a sequência, porque aí você fica com seu material organizado, com o gráfico e com a receita escrita que você foi escrevendo. Eu sempre falo com as minhas alunas para ter um bloco, ter um caderno, onde você anota tudo que você quer fazer quando você vai vendo, né? Na internet tem muito material bacana. Aí você anota o projeto, você anota quem é a artesã que está ensinando, você anota qual o material que ela sugeriu e deixa ali guardado. Quando você tiver tempo de fazer, você volta ali nas suas anotações e você tem tudo explicadinho para começar a fazer. Aí você pode anexar o gráfico, se ela disponibilizou o gráfico, você pode anexar a sua própria receita escrita daquilo que você entendeu. Dessa forma, você vai criando a sua própria biblioteca de projetos. Então, a gente agora vai fazer um alto e 1, 2, 3, 4 baixos. Um alto. 1, 2, 3, 4 baixos, um alto. 1, 2, 3, 4 baixos de novo. 1, 2, 3, 4.
um alto, um baixo, um alto, um baixo e um alto. Um baixo, um alto, um baixo e um alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora vocês vão reproduzir exatamente o que vocês fizeram até aqui. Eu queria só falar do rendimento. Eu tô até agora com esses 3 novelos aqui, ó. E observe, o branco já tá quase acabando, o vinho ainda tem bastante e o azul profundo, ele chama, não me lembro como é o nome dessa cor. Então, olha como rende. No fio amigurumi, eu já fiz todos esses. Eu já fiz 1, 2, 3, 4 completos. Tenho 2 que faltam fazer a borda e tô terminando esse. Então, é um projeto que dá para vocês, com um novelo de amigurumi de cada cor, fazer uma quantidade boa, né? Então, o rendimento do fio para esse projeto é muito bom. De uma forma geral, na técnica do mosaico, em peças menores, a gente não usa muito fio. O fato de você ir trabalhando carreira a carreira é um fator que conta positivamente para essa técnica. O custo-benefício, né? Vamos lá executar esse final aqui e a gente volta para fazer a última carreira do gráfico. E agora, para a última carreira do gráfico, a gente sobe, sobe. Vamos marcar onde a gente vai fazer ponto alto. A gente agora repete a cor 1 e serão pontos altos sempre onde a gente encontrar 2 quadrados pintados da sua cor 1, um em cima do outro. Não importa a cor que você está fazendo. O que importa é você reproduzir aí o gráfico com as cores que você está fazendo e seguir a lógica da técnica com base nessa legenda. Então, qualquer que seja a cor que você decidir fazer de cor 1, vai ser sempre ponto alto quando você tiver 2 quadrados da mesma cor 1. E qualquer cor que você decidir fazer cor 2, vai ser sempre ponto alto quando você tiver os 2 quadrados pintados da sua cor 2. Não importa se um é pintado, o outro é sem pintar. O importante é você seguir essa legenda aqui como padrão. Como padrão no sentido de quando é cor 1 e quando é cor 2, tá? Não é no padrão de sempre minha cor 1 vai ser a pintada e a minha cor 2 vai ser sem pintar. Não é isso. Eu podia trabalhar aqui com a cor 2 ou a outra cor. Azul, vermelho, preto, lilás, não importa. O que importa é você seguir. Vai ser sempre ponto alto quando os 2 quadrados estiverem pintados da minha cor 1 e vai ser sempre ponto alto quando os 2 quadrados estiverem pintados da minha cor 2. Combinado? Então, vamos agora executar a última carreira. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo aqui o acabamento com vocês. Eu já vi que tiveram algumas pessoas que ficaram com dúvida e não conseguiram, eu acho, identificar em qual live que estava, em qual vídeo que estava o acabamento. Eu vou fazer mais uma vez o acabamento que eu sugeri nessa peça para vocês. Então, tô seguindo aqui o gráfico. Vamos lá. Foi um baixo, 2 altos e um baixo. Puxa aqui o fiozinho para cortar depois. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baixos. Esse fiozinho me chateando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí agora um alto, um baixo e um alto. Vou reproduzir o que eu fiz até aqui e finalizar. Aí o que vocês vão fazer? Pra gente começar a fazer o acabamento da borda. Vocês vão cortar todos os fiozinhos desse lado e desse lado você basta cortar. Não precisa colocar pra dentro. Eu decidi que não ia colocar pra dentro. Eu tô só cortando, estão vendo? Aí eu boto um pinguinho de cola de tecido aqui, porque nessa peça o acabamento eu tô deixando eles assim mesmo. Porque eu vou fazer alguma coisa que não tá me incomodando, não vai aparecer. Se, dependendo da peça que você vai fazer, você quiser que o avesso fique, né, aparente para as pessoas, o exemplo, vai fazer um painel e você quer que o avesso fique aparente, o ideal é você, com agulha de tapeceiro, colocar
esses fiozinhos todos pra dentro. Eu não coloquei nessa peça, tá? É uma sugestão, mas geralmente eu coloco, mas nessa peça não precisou. Então, eu vou finalizar a carreira 23, vou cortar próximo aqui todos esses fiozinhos e esses fiozinhos e vou colocar um pouquinho de cola de tecido e esperar secar. E aí volto com vocês pra gente fazer a borda sugerida nessa peça. Agora a gente vai circular a peça com pontos baixíssimos. Então, você vem aqui em qualquer ponto. Logicamente, aqui em cima é mais fácil, porque a gente tem as cabeças de ponto, né? Como eu falo sempre. E a gente vai circular essa peça com pontos baixíssimos. Por quê? Porque a gente vai usar essa base, essa laçadinha do ponto baixíssimo para fazer a borda em meio ponto alto. Essa borda você pode fazer em meio ponto alto, em ponto baixo, em ponto alto. Pode fazer 2 carreiras, 1 carreira, 3 carreiras. Eu vou circular toda a peça em pontos baixíssimos para depois fazer a carreira seguinte. Eu vou seguir aqui com vocês só até a borda para mostrar onde é que eu faço na lateral. Aqui em cima é fácil, você vai pegando as cabeças de ponto. Eu não fiz nenhuma carreira a mais quando eu terminei o meu azulejo. Quem quiser pode fazer, pode circular. O acabamento, gente, é muito, muito, muito pessoal, é gosto. É só uma sugestão. Quando eu chego aqui, ó, fiz o último ponto. Eu agora vou descer, não vou descer dentro do ponto baixo centrado, vou descer antes, vou descer nessa linha. E eu tenho que ter a quantidade de carreiras em pontos baixíssimos, ou seja, se eu fiz 23 carreiras, eu tenho que ter 23 pontos baixíssimos aqui. E eu vou tentando achar o melhor espaço para colocar minha agulha. Entre uma carreira e outra, você só não pode pular a carreira. E você, quando terminar, tem que contar e ver que você tem 23 pontos baixíssimos. Porque a gente tem 23 carreiras, você tem que ter a mesma quantidade em pontos baixíssimos. Eu coloco ele aqui um pouquinho antes do ponto baixo centrado, por quê? Porque eu não quero que o ponto centrado apareça. Eu não quero que os pontos de borda apareçam. Quando eu fizer minha borda, a borda vai cobrir eles. Então, eu vou seguir aqui. Eu tenho que ter 23 pontos baixíssimos. Vou seguir e vou circular toda a peça com pontos baixíssimos e volto para a gente fazer a próxima carreira. Aqui na parte de baixo, a gente vai colocando na base da primeira carreira que a gente fez. Ou seja, aqui eu tô entrando na parte de trás das correntinhas. Eu usei a parte de cima, fiz a primeira carreira. E aqui agora eu tô usando a parte de baixo. Lembra de não apertar esse ponto baixíssimo, porque senão ele vai distorcer sua peça. E lembra também que antes de emendar uma peça na outra, a depender da peça que você vai construir com esses azulejos, você vai precisar blocar sua peça. O que é blocar? Você vai alfinetar o seu quadrado em um lugar acolchoado e você vai alfinetar ele mantendo as quinas bem retinhas, bem alinhadas e as laterais também bem alinhadas. E você vai borrifar a água, umedecer sua peça e deixar ela secar na sombra. Por que que você faz isso? Para poder acomodar os pontos, para sua peça ficar mais reta. Pode ser com ferro a vapor também, é porque eu não tenho ferro a vapor. Aqui em casa a gente não passa roupa. Ainda mais em tempos de luz altíssima, né? Contas de luz de energia altíssimas. Por que que a peça precisa ser blocada? O mosaico trabalha com carreiras de pontos altos e de pontos baixos, que são pontos que possuem tensões diferentes. Então, é preciso você blocar para que sua peça fique o mais acomodada possível e assim você consiga emendar sem muito trabalho. Tô terminando aqui, enquanto ia conversando com vocês. Depois que eu termino, eu tenho que contar e ver que eu tenho a mesma quantidade de pontos em cada lado do quadrado. Quantidade de pontos, vírgula, né? Eu tenho que ter 25 aqui
Por que que eu tenho que ter 25 aqui e 25 aqui? Porque o gráfico tinha 25 pontos. E aqui eu tenho que ter 23. Por quê? Porque foram 23 carreiras. Esse lado tem que ter 23, esse lado tem que ter 23. Esse lado tem que ter 25 e esse lado tem que ter 25. E aí, quando a gente acaba aqui, ó, a gente corta o fio e faz o arremate invisível. Vou fazer meu arremate aqui pra gente começar a última carreira, que é a carreira de borda. E agora a gente entra aqui, ó, na parte de trás, em qualquer ponto, na laçada de cima do ponto baixíssimo. E a gente vai fazer, vou fazer aqui 2 correntinhas, que é a altura do meu meio ponto alto. E eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Na quina lá, eu mostro a vocês como é que eu faço. Eu circulo ela toda aqui para cada ponto baixíssimo, eu faço uma carreira, um meio ponto alto, pegando somente na laçadinha de cima, já arrematando o fio menor. E quando chegar na quina, eu volto para mostrar para vocês como é que eu fiz a quina nessa peça. Existem várias formas de fazer a quina, você pode escolher a que mais lhe agrada. Mas vou circulando aqui e já volto. Cheguei aqui no último ponto. Você pode fazer ou no último ponto dessa lateral ou no primeiro dessa. Eu faço assim, ó. Eu fiz, vou até me lembrar como foi que eu fiz, já lembrei. Eu faço um meio ponto alto, 2 correntinhas e outro meio ponto alto no mesmo lugar. E depois eu sigo na outra lateral. Aí o que que acontece? Se eu fiz no último dessa lateral, aqui eu vou fazer no último dessa. Aqui eu vou fazer no último dessa e aqui eu vou fazer no último dessa. Então, assim, eu vou compensando o fato de ter feito em uma lateral e não na outra. Deu para entender? Eu mantenho a mesma quantidade de pontos de base que eles têm fazendo dessa forma. Então, eu vou circular toda o meu azulejo e volto só para mostrar o finalmente, apesar de vocês já conhecerem. E assim, com esse tutorial, a gente encerra a execução do segundo azulejo. Na semana que vem, eu tô em evento ao vivo, não vai ter nem live, nem gravação do azulejo 3. Mas depois do evento, a gente continua com a série dos azulejos. E aí, na semana depois do evento, eu já vou trazer o gráfico do azulejo 4. Quando forem fazendo, lembrem de me marcar. Marca o meu Instagram, para que eu possa repostar o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, vou colocar aqui no final desse vídeo os gráficos 1 e 2 já marcados com a pesquinha, com os pontos altos. Cheguei aqui no último, ó, já vou fazer a minha quina. E aí eu sigo. Lembrem de blocar. Então é isso. Vamos continuar. E aí a gente pode, ó, quando a gente faz o verso e reverso, olha como fica linda. Uma peça com essa composição, uma peça com essa composição. Olha, um jogo americano lindíssimo, estão vendo? Aí aqui, ó, se você pega, bota 2 de um modelo e bota aqui 2 do outro modelo, ó. Ou se você faz as peças todas de um modelo só, fica lindíssimo, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.